Muito bom ter você aqui para juntos celebrarmos o Rei. Você que nos acompanha pela internet, receba também as boas-vindas, o abraço dessa igreja. Adore o Senhor juntamente conosco, participe lendo a palavra, ouvindo, cantando juntamente conosco. Vocês que aqui estão, nós estaremos orando neste momento, entregando ao Senhor estes minutos que nós vamos passar aqui. São aproximadamente 90 minutos. Parece pouco, não é mesmo? Mas que sejam 90 minutos significativos na sua vida, que sejam momentos únicos entre você, Deus, a pessoa que está perto de você. Nós vamos iniciar então orando. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, ó Deus, porque elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam, ó Deus, no nosso dia a dia, nos detalhes, ó Deus, do nosso dia a dia. Obrigado porque o Senhor está presente, o Senhor está no meio de nós, o Senhor fala conosco. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos encontrarmos mais uma vez como a Tua igreja, para celebrarmos o Teu nome. Que o Seu Filho amado Jesus possa estar entre nós, o Teu Santo Espírito possa estar entre nós. Que nós possamos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Cada palavra falada aqui, ó Deus, cada texto lido, cada canção entoada, as orações, ó Deus, a mensagem, ó Deus, que ela possa encontrar um lugar especial em nosso coração. Aqueles irmãos que estão a caminho, ó Deus, que estão na condução, estão dirigindo, protege-os, ó Deus, guarde-os, ó Deus, traga-os em segurança. Aqueles que nos acompanham pela internet, ó Deus, que a Tua graça os alcance em nome de Jesus. Tudo aquilo que venhamos a fazer seja em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, por amor de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Homens das alturas do céu. Das alturas do céu. Das alturas do céu. Do profundo do mar. Do profundo do mar. Dos limites da terra. Dos limites da terra. Louvamos-te com todo o coração. Com todo o coração. Todo povo e nação. Todo povo e nação. Todos num só clamor. Todos num só clamor. Louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Do início das alturas do céu. Das alturas do céu. Do profundo do mar, dos limites da terra, Dos limites da terra. louvamos-te com todo o coração, Com todo o coração. todo povo e nação, Todo povo e nação. todos num só clamor. Todos num só Louvamos, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Agora nós vamos cantar que Ele é exaltado sobre todo o céu. Mulheres, Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Ele 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 exaltado, Rei exaltado
toda a eternidade. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Agora nós vamos cantar por toda a eternidade, bem bonito, somente a igreja. Vamos lá? Tu serás coroado com louvor. Teu nome Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. grande Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito bom ouvir esse grande coro louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Abra sua Bíblia então, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Evangelho de João, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Eu quero falar decisões que nos conduzem a Cristo e ao milagre. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1 até o verso 16. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte.
é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele.
E esse episódio aqui é um episódio interessante porque ele marca um momento muito significativo da vida de muitas pessoas, porque essas pessoas, elas presenciaram o milagre de Jesus. No domingo passado eu falei sobre as manifestações de Jesus na perspectiva e na visão de Marta. E hoje eu quero falar sobre o milagre de Jesus, as manifestações de Jesus na perspectiva e na visão dos discípulos. E as decisões que nos conduzem a Cristo. E nós vamos aprender que muitas pessoas ainda precisam de tomar algumas atitudes. Pessoas que até estão caminhando com Jesus, mas ainda não estão em Cristo. Pessoas que estão como o apóstolo Pedro, quando negou a Cristo, quando estava seguindo Jesus de longe. São pessoas que têm a Cristo como Salvador, mas ainda não conseguiram ter a Cristo como Senhor. Tem a Cristo como Salvador, mas ainda não tem a Cristo como Senhor. E essas duas questões são questões completamente diferentes. São pessoas que querem as bênçãos, até buscam as bênçãos, mas não buscaram ainda o compromisso com o Senhor. São pessoas que até admiram a Jesus, mas não têm como Salvador e não têm a alegria de servir ao Senhor. São pessoas que não conseguiram ainda desenvolver o dom que receberam do Senhor. Não conseguem servir ao Senhor e não conseguem servir também as pessoas, e por isso não se sentem completamente realizadas no mundo espiritual ou na igreja. E você precisa ser lembrado nesta noite de que em nossa vida nós sempre teremos decisões a tomar, decisões importantes na questão espiritual. Nós sempre teremos escolhas a fazer, na verdade, todos os dias nós temos escolhas a fazer. E no reino espiritual, no mundo espiritual, nós também temos sempre que tomar decisões importantes. E o sucesso ou o insucesso sempre vão depender das decisões que nós vamos tomar na nossa vida. E olha só que coisa interessante, que aqui nesse texto, nós temos 3 coisas acontecendo muito importantes. A primeira delas, nós temos aqui o chamado de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, o convite que elas fazem a Jesus, o chamado que elas fazem a Jesus, para Jesus vir ao encontro dela, enquanto ainda Lázaro estava vivo, quando Lázaro ainda estava doente. A segunda coisa que nós temos aqui nesse texto é o convite de Jesus aos discípulos para irem ali visitar Lázaro. E a terceira coisa que nós temos aqui nesse texto é a decisão dos discípulos de irem junto com Jesus. Agora, diante de tudo isso, dessas 3 coisas acontecendo aqui, nós temos a nossa decisão. Qual é a nossa decisão? Qual será a nossa decisão? E é sobre essa decisão que eu quero compartilhar com você nesta noite. As decisões que nos conduzem a Cristo e ao milagre. E a primeira decisão que eu quero compartilhar com você aqui, que te conduz a Cristo e ao milagre, está aqui nos versos 9 e no verso 10. Ande na luz o tempo todo. E você sabe muito bem o que é isso. Diz assim os versos 9 e verso 10. É uma palavra de Jesus que diz: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? É uma pergunta que ele faz, na verdade uma retórica. Diz assim, e ele continua dizendo: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aparentemente, a demora de Jesus em atender o chamado de Marta e de Maria, das irmãs de Lázaro, não causou nenhum espanto aos discípulos. Ao contrário, parece que eles estavam bem confortáveis com relação à demora de Jesus. Porque da última vez que Jesus e seus discípulos tinham ido ali na região da Judéia, especialmente em Jerusalém, eles quase foram apedrejados. Então, na verdade, eles não queriam voltar naquela região. E é bem provável que a demora de Jesus tivesse sido interpretada pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e até talvez pelos seus vizinhos, de uma forma errada, pelo fato de eles quase terem sido apedrejados naquele momento. E talvez eles tivessem pensado que a demora deles tivesse sido por proteção. E para que os seus discípulos então entendessem tudo aquilo, Jesus então começa a contar uma história, a fazer uma metáfora. E essa metáfora que Jesus usa é uma chave para nós entendermos sobre as decisões que nós precisamos tomar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. E essa metáfora parece que não tem nada a ver com todo o contexto, com aquela história. Parece uma palavra sem sentido, parece uma palavra desconexa com tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus começa a falar alguma coisa que parece que não tem nada a ver com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Parece uma palavra que estava deslocada de toda aquela conversa.
uma palavra sem sentido. E Jesus começa falando o seguinte, olha só, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Parece que uma palavra que não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado naquele momento, sobre a visita às irmãs de Lázaro. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso é uma coisa muito simples, na verdade, muito básica. Que na luz não há tropeço, então ande na luz. Esse é o significado da metáfora. Então, diante do medo dos discípulos, diante da dúvida de ir ou não ir a Jerusalém, Jesus estava afirmando aqui que se você anda na luz, você não tropeça, porque você é capaz de ver o que aquele que está no escuro não consegue ver. E a lição aqui é muito simples, ande na luz, ande na luz. Ande na luz da revelação de Deus, ande na luz na vontade de Deus, ande na luz na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é luz para os seus caminhos, e lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E em qualquer dúvida que você tiver ao longo da sua vida, em qualquer situação da sua vida, em qualquer área da sua vida, a palavra de Deus sempre é e sempre será a resposta. Às vezes eu recebo algumas pessoas na minha sala, no meu gabinete, para conversar alguma coisa, e a pessoa tem dúvida em alguma relação. Na verdade, às vezes nem tem dúvida. Às vezes ela não tem dúvida, ela sabe qual é a resposta. Às vezes é uma confirmação da minha palavra. Mas a resposta sempre é e sempre será a palavra de Deus. E sabe o que quer dizer, o que Jesus queria dizer com isso? Jesus não estava simplesmente, meus irmãos, aqui nesse texto, seguindo o ímpeto do seu coração. Porque se ele fosse seguir o ímpeto do seu coração, talvez ele iria rapidamente ao encontro das irmãs de Lázaro. Jesus não estava seguindo ali um plano estratégico para a tomada de Jerusalém. Jesus aqui estava se colocando debaixo da autoridade do Pai, debaixo da autoridade de Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos debaixo da autoridade de Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, nos dirige, nos guia. E aí nós não precisamos ter medo de nada. E aí nós podemos tomar todas as decisões com segurança. Porque serão decisões pautadas, guiadas, orientadas na palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez. Qualquer decisão que você for tomar, pode ser simples, pode ser complexa, precisa ser pautada na soberana vontade de Deus. Só assim você conseguirá tomar decisões corretas, sensatas, sábias. Quando andamos de acordo com a vontade de Deus, nós temos certezas, nós temos convicções. E às vezes você não tem palavras certas para explicar a decisão que você vai tomar. Como aquele cego que Jesus curou, um cego de nascença que Jesus curou. Jesus curou um cego de nascença, está lá em João capítulo 9. E as pessoas, depois de ele curado, as pessoas foram perguntar o que tinha acontecido com ele. E ele não soube explicar em palavras, falou, eu não sei o que aconteceu direito comigo, eu sei que eu era cego, agora eu enxergo. Ele não sabia explicar em palavras aquilo que tinha acontecido com ele. Falou, eu não sei direito o que aconteceu, eu sei que eu era cego, eu era desse jeito, eu não enxergava, agora eu enxergo. Mas é isso também que nós afirmamos muitas vezes, e por isso nós afirmamos, olha, nós andamos pela fé, por fé, às vezes nós não sabemos explicar direito o que acontece. Quando nós andamos pela palavra de Deus, quando nós tomamos decisões pautadas, orientadas pela palavra de Deus, você talvez não sabe explicar as decisões que você toma, mas sabe que elas estão orientadas, pautadas na palavra de Deus. E mesmo quando vem o conflito, como eu falei a semana passada, domingo à noite, o conflito entre fé e razão, entre aquilo que nós cremos, entre aquilo que a Bíblia afirma e nós cremos, aquilo que é a promessa de Deus, que nós cremos, e as dificuldades que nós enfrentamos, e as angústias do coração que nós enfrentamos. E Deus compreende então a nossa fragilidade e alcança o nosso coração. E Deus vem então se manifesta em nosso favor. E mesmo quando isso acontece, meus irmãos, Deus vem e se manifesta em nosso favor. Então o que Jesus estava dizendo aqui aos seus discípulos era que mesmo que viesse as adversidades do caminho, mesmo que a multidão viesse e querendo matá-lo novamente, ele tinha certeza
que a vontade de Deus é que ele fosse ao encontro de Lázaro para realizar um milagre, não porque isso era ímpeto do seu coração, mas porque a luz de Deus revelara a vontade de Deus na sua vida. E ele estava seguindo então a vontade de Deus, a decisão dele estava pautada na autoridade de Deus. E por isso ele compartilha isso com seus discípulos, essa verdade. Se vocês andarem de dia, vocês não vão tropeçar. Mas se vocês andarem de noite, vocês vão tropeçar. Então, por isso, andem de dia. Andem de dia. E aí vocês vão conseguir tomar as decisões certas. Mas se andar de noite, vocês vão tropeçar. Vocês vão dar cabeçada. Vocês vão tomar decisões erradas. Vocês vão tomar decisões insensatas, sem juízos. Vocês vão colocar suas vidas, suas famílias em situações complicadas. Vocês não vão conseguir tomar decisões tranquilas. Meus irmãos, eu sei que nem sempre é fácil tomar decisões. Na minha vida já houveram muitas encruzilhadas que tive dificuldades também em tomar decisões. Por exemplo, para vir para Cachoeiro, foi uma delas. Nós estávamos em Caxias do Sul, nós estávamos muito bem lá em Caxias do Sul, na igreja de Caxias do Sul. E nós colocamos essa decisão debaixo da autoridade de Deus também. E Deus então revelou a sua vontade. E nós só estamos aqui porque nós tivemos certeza da vontade de Deus, senão não viríamos para cá. Então busque a vontade de Deus para qualquer decisão que você for tomar. Busque conhecer o propósito de Deus para a sua vida, para esse tempo. E coloque a sua vida novamente nas mãos de Deus. E pode ter a certeza que, mesmo que você esteja do jeito que você está hoje, se houver sinceridade no seu coração, o Senhor vai aparecer a você e vai revelar a vontade dEle na sua vida. Mas você precisa pautar suas decisões na vontade de Deus, na autoridade de Deus. Então, quer que o Senhor revele a você nesta noite, nesse tempo, quer que o milagre do Senhor aconteça na sua vida, ande na luz do Senhor o tempo todo. Ande na luz do Senhor. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a proposta de Jesus para você. Foi a proposta de Jesus aos seus discípulos naquele momento. E é a proposta de Jesus para você nessa noite também. Ande na luz do Senhor o tempo todo, porque na luz você não tropeça. Mas se você andar na escuridão, você vai tropeçar, você vai tomar decisões erradas, você vai dar cabeçada, e você vai levar a sua família a tomar cabeçada também. E aí as consequências, não é só você que vai ter, mas a sua família vai levar as consequências também. Uma segunda decisão também que te conduz a Cristo e ao milagre, olha as coisas que estão acontecendo com o olhar de Deus. Olha além do que está aparentando, algo que Deus está fazendo, que é além daquilo que é aparente. Olha só o que diz os versos 11 ao verso 15, diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então primeiro você anda na luz o tempo todo. E depois você olha além das aparências. Você olha para as coisas que estão te acontecendo com o olhar de Deus. Fé no conceito bíblico, como diz lá em Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Romanos 1,17 diz assim que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Você só está aqui hoje é porque, de certa forma, você tem fé. Se você fosse uma pessoa fatalista, se você fosse uma pessoa conformada com o que acontece com você, talvez você não estivesse aqui. Mas se está aqui, é porque, de certa forma, você tem fé. Talvez não tenha a fé que você gostaria, talvez, de ter. Talvez você quisesse uma pessoa que tivesse uma fé muito maior do que a que tem. Mas, de certa forma, você tem fé. Mas eu quero te convidar, nessa noite, a olhar muito mais além daquilo que você olha. A ter um olhar diferente, a olhar com o olhar de Deus. Deus vê além, Deus vê o coração.
Deus vê aquilo que Ele está construindo no coração. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, lá no verso 16, assim, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O ponto de vista humano é o ponto de vista fatalista, do conformismo, onde não é preciso ter fé. Mas o ponto de vista de Deus é o da fé, e por isso a Bíblia afirma também em 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos pela fé e não pela vista. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Não há situação alguma que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar na sua vida. Toda e qualquer situação, Deus pode mudar. Há um caso que, de vez em quando, eu compartilho aqui. Eu acho esse caso muito interessante, é o caso do profeta Eliseu. Aquilo que aconteceu com ele. O profeta Eliseu, ali tem um povo inimigo, o povo da Síria, que quer atacar Israel. Então Deus vai e revela ao profeta Eliseu todas as artimanhas que o povo, que eles arquitetam contra Israel. E ali Eliseu, então o profeta Eliseu vai lá e avisa o rei de Israel o que eles tramaram, nas escondidas. E aí o rei da Síria fica sabendo que Deus faz isso. Então manda matar o profeta Eliseu. Manda uma tropa muito grande cercar ali a casa do profeta. E amanhece o dia, a casa do profeta Eliseu está cercada com o exército da Síria. E aí o servo de Eliseu acorda pela manhã, Geazi o nome dele, acorda pela manhã, vê a casa do profeta cercada, e fica com muito medo. Vai lá, acorda o profeta com muito medo, chama o profeta e diz: olha, nossa casa está cercada, nós vamos morrer, porque o exército da Síria nos cercou e vai nos matar. E o profeta, com toda tranquilidade, diz: olha, maior aquele que está conosco, do que aqueles que estão com eles. Mas o profeta, o servo vai lá novamente e vê, mas eu só vejo o exército inimigo aqui entre nós. E o profeta vai e ora: Senhor, abre os olhos do servo para que ele enxergue. Meus irmãos, é assim também muitas vezes que acontece conosco. Olhamos somente aquilo que é aparente, olhamos somente o exército inimigo, e não conseguimos enxergar muitas vezes aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não conseguimos enxergar com os olhos de Deus. Só conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos. Deus está fazendo, mas não conseguimos, a nossa fé às vezes fica limitada. Então Eliseu ora, e o Senhor então abre os olhos daquele servo. E sabe o que Eliseu enxergava, meus irmãos? Eliseu enxergava as carruagens de fogo ao redor dos exércitos inimigos. E a ideia que eu tenho aqui, e quando eu leio esse texto, é que o número do exército de Deus era extremamente maior, talvez, assim, diante do exército do inimigo, extremamente maior que o exército da Síria. Quando olhamos o que está acontecendo conosco com os olhos de Deus, nós não somos alucinados não, meus irmãos. Não somos loucos, não somos desmiolados não. Mas somos cheios de fé, sabedores daquilo que Deus está fazendo conosco. Isso é andar por fé e não por vista. Quando eu olho, por exemplo, para o meu filho, eu não enxergo o que ele diz que ele é. Eu enxergo o que Deus diz que ele é. E Deus diz que ele é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E é esse convite que eu faço a você também. Quando você olhar para a vida do seu filho, quando você olhar para a vida da sua família, quando você olhar para o seu casamento, quando você olhar para o seu emprego, quando você olhar para a sua empresa, você olhar com o olhar de Deus. E dizer da mesma forma: Deus, eu olho para o meu filho, eu enxergo o filho do Deus vivo. Eu olho para a minha família, eu enxergo uma família nas mãos de um Deus vivo. Eu olho para o meu casamento, eu enxergo um casamento abençoado. Eu olho para a minha empresa, eu enxergo uma empresa abençoada, uma empresa próspera. Eu olho para o meu emprego, eu enxergo também um emprego próspero. Eu convido você a ter esse olhar também. Não é, meus irmãos, um olhar alucinado, louco, não. Mas é um olhar cheio de fé. É um olhar com o olhar de Deus. Sabe por que tudo isso, meus irmãos? Porque Deus revela uma dimensão de vida diferente
para aqueles que esperam nele. Está lá em Isaías 64, o verso 4. Às vezes nós veremos as carruagens de fogo, como o profeta viu, como o seu servo viu também. Às vezes nós ouviremos Deus dizer: olha, fica tranquilo, eu sou contigo o tempo todo, eu estarei ao seu lado o tempo todo. Seja forte, tenha bom ânimo, eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Mas Ele estará conosco em todo o tempo, meus irmãos. Há um hino antigo, diz assim: quando a noite escura está, a sua luz me guiará, basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Então você está esperando algum milagre de Deus na sua vida? Basta o toque de Deus na sua vida. Olhe para as coisas que estão acontecendo na sua vida com o olhar de Deus. Mas uma terceira decisão que te conduz aqui a Cristo e ao milagre é: seja fiel ao Senhor nas pequenas coisas do seu dia a dia. O verso 16, você pode ler comigo o verso 16? Então Tomé, Lucas 17, verso 6, diz assim: Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que Jesus estava afirmando aqui, sobre aplicar fé nas pequenas coisas do dia a dia. Jesus sabia que haviam coisas que os discípulos, assim como você e eu, queriam evitar, coisas pequenas, que os discípulos queriam ignorar. Por isso ele disse: ó, se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, nas coisas fundamentais da fé, então serão nas grandes também. E se nós olharmos para nós mesmos com toda a sinceridade, nós vamos perceber que nós somos muito parecidos com os discípulos nos aspectos da fé. Nós queremos sempre achar um atalho, uma forma de cortar o caminho. Nós queremos avançar primeiro nas coisas grandes da fé, pulando as pequenas, olhando para essa fé que move montanhas, esquecendo as coisas fundamentais, as coisas pequenas da fé. Quando nós ouvimos sobre alguém que tinha muita fé, nós associamos essas pessoas a coisas grandes. Por exemplo, quando nós falamos, não sei se você já ouviu falar, de George Miller. Ele construiu um orfanato na Inglaterra, sem pedir dinheiro algum, apenas orando. Depois ajudou a montar missões no interior da China, apenas orando. E nós pensamos que fé, na verdade, é somente para essas pessoas que fizeram coisas grandes. Embora tudo isso seja resultado de fé, fé, segundo Jesus, esse texto aqui, é começar nas pequenas coisas. Nenhuma obra, por mais relevante que seja, tem qualquer valor para Deus, a menos que os pontos menores da fé estejam sendo vividos. Quando Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele está dizendo: olha, fé é começar a experimentar e aplicar fé nas coisas pequenas, nas coisas fundamentais do dia a dia. Mais do que realizar coisas grandes, meus irmãos, fé é viver essa fé nas coisas diárias, nas coisas cotidianas. Abraão, por exemplo, é considerado o pai da fé, mas ele experimentou a fé, a maioria dos momentos, foi nas pequenas coisas do dia a dia. Está certo que ele experimentou nas grandes também, mas foi nas pequenas coisas que ele experimentou a sua fé. Então, fé é viver a fidelidade no seu dia a dia, nas pequenas coisas, para depois, então, realizar as grandes. O mais importante não é se você realiza grandes coisas ou pequenas coisas, mas é se você aplica a sua fé nas coisas comuns, nas coisas do seu dia a dia. Por isso Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é 2 milímetros de diâmetro, o tamanho da cabeça de um alfinete, vocês dirão a essa moreira: arranque-se e plante lá no mar, e ela lhes obedecerá. Então, quer caminhar com Jesus e ainda experimentar o seu milagre? Aplique a sua fé nas coisas fundamentais do dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. E a quarta decisão que eu quero compartilhar com você nesta noite, semelhante a essa terceira, que te conduz a Cristo e também te conduz ao milagre. Busque a vontade de Deus nas coisas simples da vida. O verso 16 ainda diz assim, mesmo verso diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também para morrermos com ele. Na verdade, ele estava
não era bem fazer uma afirmação, mas era um medo que eles tinham, que ele estava tendo aqui. Porque tem crentes, meus irmãos, que não conseguem entender o que é buscar a vontade de Deus nas coisas simples da vida. Crentes sinceros, crentes verdadeiros, mas não conseguem entender o que é buscar a vontade de Deus nas coisas simples, nas coisas corriqueiras do dia a dia. Tomé, discípulo de Jesus, não entendeu por que Jesus queria ir para Jerusalém. E ele era mais ou menos uma pergunta: mas nós vamos mesmo para Jerusalém? Nós temos que ir para Jerusalém para morrer também, lá em Jerusalém? A fé dele não alcançou ali a visão de Jesus. A fé é uma experiência tão pessoal, que até para alguns que andam com Jesus, vai em certos momentos, meus irmãos, parecer loucura. Tomé andava com Jesus, mas naquele momento para ele, para Tomé, aquele negócio de ir para Jerusalém, era loucura. E por isso ele não tinha vontade de ir para Jerusalém. Ele não tinha vontade ali de fazer a vontade de Deus, uma pequena coisa, mas ele não tinha vontade de fazer a vontade de Jesus. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você, e gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou dizer. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre o seu plano. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre o seu plano. Mas quando você faz a vontade de Deus, Deus é responsável por tudo que vai acontecer na sua vida. Você entende isso que eu estou falando? Agora, se você entende isso, você vai aprender a colocar até os detalhes do seu plano, da sua vida, nas mãos do Senhor. Não porque você acredita que tudo vai dar certinho na sua vida. Não porque você acredita que tudo da sua vida, tudo vai dar redondinho, tudo vai dar certinho na sua vida. Mas é porque você acredita que todas as coisas vão te dar mais segurança, quando você deposita até os detalhes do seu plano, da sua vida, nas mãos do Senhor. Talvez diante de tudo isso, talvez a sua maior dificuldade seja entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aí você tem que recorrer novamente à palavra de Deus, que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 15, quando diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz de Cristo que vai julgar as decisões. Então, se estiverem dúvidas, não decida. Se estiverem dúvidas, não caminhe. Se estiverem dúvidas, não vá. É a paz de Cristo que é o juiz, é a paz que vai julgar. É a paz que tem que decidir. É a paz que deve estar no seu coração, se é casado. É a paz que deve estar no coração do casal. Não apenas no seu coração, mas no seu coração e da sua esposa, no seu coração e do seu marido. Mas você precisa aprender a colocar todas as suas decisões aos cuidados de Deus. Como eu disse no início, sejam decisões simples ou sejam decisões mais complexas, sejam pequenas ou grandes. É assim que Deus vai te abençoando, meu irmão, minha irmã. Mas se você toma decisões por conta própria, Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre os seus planos. Nenhuma. Então, quer caminhar com Jesus e ainda experimentar os milagres dele na sua vida? Busque a vontade de Deus em todas as decisões da sua vida. E essas, meus irmãos, são as decisões que todos nós precisamos tomar todos os dias. Essas 4 decisões: andar na luz o tempo todo. Caminhar na luz o tempo todo. Não na escuridão, andar na luz. Olhar as coisas que estão te acontecendo. As coisas que acontecem na sua vida com o olhar de Deus. Pela fé. Ser fiel ao Senhor nas pequenas coisas, nas coisas fundamentais da vida. Buscar a vontade de Deus nas coisas simples da vida o tempo todo. São essas ações, meus irmãos, que te levarão à vitória. São as ações. Agora, diante de tudo isso, eu quero, nesta noite, fazer um desafio para todos nós. Um desafio para cada um de nós. Eu tenho aqui 3 desafios para fazer a nós. E um deles vai se encaixar a você. O primeiro desafio são para aquelas pessoas que ainda não têm a certeza de que caminham com Jesus. Pessoas que ainda não estão andando com Jesus ainda. E olha só uma coisa, não tem como você andar na luz sem a certeza de que está com Jesus. Só tem jeito de você andar na luz se você tem Jesus na sua vida. Isso é muito sério. Você só pode andar na luz se tiver Jesus. Eu quero te motivar nesta noite a andar na luz com Jesus. E nós vamos cantar daqui a pouquinho. Eu quero convidar você a entregar a vida a Jesus nesta noite.
fazer um compromisso com Jesus. Então esse é o meu primeiro desafio. A você entregar a vida a Jesus, a selar sua vida a Jesus, andar na luz com Ele. O segundo desafio é para aquelas pessoas que já entregaram a vida a Jesus. Você já entregou a vida a Jesus, mas estão crentes assim, mais ou menos, aquele crente meia boca, aquele crente que tem a salvação, mas não tem Jesus como Senhor, como eu disse no início, não tem alegria de servir, não tem servido, não tem desenvolvido o seu dom, não tem alegria da comunhão, tem servido, não tem servido ao Jesus, está assim meio largado, e olha só, não tem também andado na luz, tem tropeçado, tem andado meio na escuridão também, e tem dado uns tropeços, mas quer voltar a andar na luz. Eu quero desafiar também você, enquanto nós cantamos, você vir aqui à frente também, e reconectar sua vida ao Senhor, reconectar agora mesmo, hoje mesmo a sua vida ao Senhor. E o terceiro desafio, é para você que já está com Jesus, está reconectado a sua vida a Jesus, e você não precisa vir aqui à frente, mas eu quero convidar você a orar, a buscar outras pessoas a andar com Jesus, e a orar aí onde você está, para que esses outros dois grupos de pessoas possam entregar a vida a Jesus e reconectar a vida ao Senhor. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar então, desafiar esses dois grupos de pessoas, aqueles que não entregaram a vida a Jesus, a vir aqui à frente entregando, e aqueles que já entregaram, mas quer reconectar a vida ao Senhor novamente nesta noite, a vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. O mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Quero ainda fazer um desafio que eu deixei para depois. Na verdade, nós temos esses dois primeiros desafios, mas ainda eu quero desafiar você a olhar com os olhos de Jesus. Se você tem vivido alguma questão ainda que você precisa olhar mais pela fé e você não tem olhado pela fé, nós temos esse grupo de pessoas aqui. Eu quero convidar você a olhar pela fé, olhar com os olhos de Jesus, algo que você está vivendo, que você precisa de mais força. Quero convidar você também, eu quero orar por você também. Se você puder vir e ficar desse lado aqui, eu quero convidar que quando cantamos o restante dessa canção, você pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você também a vir e ficar aqui desse meu lado também, do meu lado direito, aqui desse lado aqui, tá bom? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, em gratidão ao Senhor, pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, ó Deus, pela provisão do Senhor, ó Deus, pela tua presença viva e verdadeira em nossas vidas. E agora, Deus, nós queremos declarar, ó Deus, o nosso amor ao Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui nesta noite. Esses irmãos e irmãs, ó Deus, aqui que vieram aqui, ó Deus, reconectando as suas vidas ao Senhor, entregando as suas vidas ao Senhor, ó Deus. Nós queremos pedir que teu Espírito Santo, ó Deus, continue abençoando a cada um deles, ó Deus, cuidando de suas vidas, ó Pai, amparando, guiando, orientando, dando sabedoria, conduzindo seus passos o tempo todo. E por isso, ó Deus, nós pedimos que teus anjos, ó Deus, acompanhem a vida deles o tempo todo, ó Deus. E teu Espírito Santo, ó Deus, conduza seus passos, conduza suas mentes, ó Deus, conduza seus pensamentos, suas ações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cai por terra em nome de Jesus toda a artimanha do diabo, toda a flecha do diabo, toda a seta do diabo, caia por terra em nome de Jesus em suas vidas, ó Deus. E ao mesmo tempo, ó Deus, teus filhos estão aqui também, ó Deus, que precisam olhar suas vidas com o olhar de Jesus, ó Deus, com o olhar de Deus, olhando pela fé, aquilo que está acontecendo, ó Deus, nas suas vidas, na vida dos seus filhos, na vida de suas famílias, na vida, Deus, financeira, na vida, Deus, das suas empresas, dos seus empregos, dos seus casamentos, ó Deus. Faça aquilo, ó Deus, que está diante do Senhor, ó Deus, do seu coração, na vida de cada um deles, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós colocamos suas vidas diante do Senhor, a vida de cada um de nós, a vida desta igreja, Senhor. Aqueles que não estão aqui nesta noite, ó Deus, vão ao encontro deles, ó Pai. Incomoda seus corações para que eles possam participar ativamente, ó Deus, das celebrações, ó Deus, servindo ao Senhor primeiramente, ó Deus, servindo as pessoas, ó Deus. Não permita, ó Deus, que a tua igreja não faça aquilo que precisa fazer nessa cidade, ó Deus, louvando, exaltando o Senhor, mas também servindo as pessoas, ó Deus. Abençoa esta igreja, ó Deus, a liderança dessa igreja, mova os corações, ó Deus, do teu povo, ó Deus, desperte essa igreja para aquilo que nós precisamos fazer, ó Deus, não deixa, ó Deus, o teu povo paralisado, ó Pai, mas desperta cada um de nós. Obrigado, Deus, por aqueles que estão te servindo nesse tempo, Pai. Obrigado pelos ministros que o Senhor colocou nessa igreja, pela liderança, Deus, pelos irmãos que estão te servindo nesse tempo, nesta igreja, Senhor. Obrigado por cada pessoa que veio aqui nesta igreja, pelos nossos convidados, por aqueles que estão participando da celebração nesta noite, por aqueles que estão servindo nesta noite aqui. Nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, e colocamos cada um deles no teu altar. Ó Deus, abençoa cada pessoa, em nome de Jesus, que está aqui nesta frente. Derrama do céu o teu óleo precioso, ó Deus. Leva cada um, ó Deus, guardado pelo Senhor, ó Deus, e que amanhã também eles possam sentir a mesma alegria que estão sentindo hoje. Ó Deus, segue os teus filhos, ó Deus, com os teus anjos o tempo todo, ó Pai. Leva, ó Deus, com alegria, e que eles possam também, ó Deus, transmitir essa alegria. A tua filha, ó Deus, que vai voltar para Cuba, ó Deus, leva em paz, ó Deus, que ela possa sentir alegria e possa levar Jesus Cristo aos seus familiares também, onde ela estiver lá em Cuba, Pai. É a nossa oração de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.